Sejam todos bem-vindos a mais uma aula de Excel. Essa aula é uma sequência da aula anterior que a gente está a falar a respeito de pauta final. Então, nessa planilha aqui, nós temos uma pauta, como vocês podem observar, e aqui do outro lado, nós temos uma pesquisa. Muita gente foram enviando mensagem, procurando saber como é que a gente faz essa parte da pesquisa, que eu disse que eu iria fazer se porventura vocês escrevessem aqui nos comentários que eu quero aprender. Então vi aí muitos comentários de pessoas querendo aprender esta parte da pesquisa. Se você ainda não acompanhou a primeira aula, estamos a falar sobre pauta final, vem aqui no nosso canal, se está a ver pelo Facebook, aqui na nossa página tem o vídeo sobre pauta final. Se está a ver pelo YouTube também, procura aqui no nosso canal. Como é que isso funciona? Reparem que aqui nós temos uma pauta, certo? E essa pauta é totalmente automatizada, já expliquei isso, não vou detalhar muito, mas só para a pessoa que está a ver aqui essa aula agora. Aqui tem o resultado do aluno, para ver se o aluno aprovou ou reprovou. Esse resultado tem duas, ou seja, depende de dois indicadores, que é a média e a frequência. A frequência nós estamos a nos referir da presença do aluno dentro das aulas. Então, para um aluno aprovar, ele precisa ter uma média positiva. A média positiva, ela começa a partir de 10 para cima. E precisa ter uma frequência também positiva. Uma boa frequência, eu aqui considerei 60%. De 60% para cima, o aluno tem uma boa frequência. Se for abaixo disso, o aluno reprova. Como vocês podem ver aqui no caso do Dalton Pedro, tem uma frequência tem uma média de 11 valores, que é uma média positiva, mas a frequência é 55. Aqui está reprovado. Se eu alterar a frequência dele, meter por exemplo 63, por exemplo, aqui já vem aprovado. Estava reprovado, agora veio aprovado. Então, isso aqui está totalmente automatizado. Mesmo também se eu diminuir a média dele, vai vir reprovado. Reparem aqui, vou meter que ele teve 5 no primeiro trimestre, vou dar um Enter. Aqui veio o que? Média 8 e reprovado. Agora, essa parte da pesquisa que é a parte em que muitas pessoas querem saber como é que eu fiz isso, ou como é que se faz isso. É muito simples, pessoal. Reparem aqui. Para que serve essa pesquisa? Essa pesquisa serve para sempre que um aluno precisar saber a sua média, precisar saber o seu resultado, se aprovou ou reprovou, para não ser assim, tão desgastante vir aqui numa pauta tão extensa. Vamos supor que essa pauta tenha mais de 100 alunos. Você teria que procurar o aluno. Ainda pode correr o risco de você atrapalhar e dar uma nota que não é do aluno. Por exemplo, você está aqui na marquinha, mas às vezes se engana, dá uma nota da Esmeralda e o resultado da Esmeralda. Talvez não vai passar uma informação credível ao aluno. Mas já aqui não. Aqui o aluno, quando chega, ele apenas diz o número dele. Você insere o número, automaticamente vai aparecer toda a informação daquele aluno. Então isso aqui é uma pesquisa específica. O aluno chegou, meu número é 1. Põe o número 1, dá um Enter. Aqui tem as informações do aluno. Como vocês viram aí que o Dalton está com uma média 8, né? Devido àquela alteração que a gente fez, está aqui a média do Dalton é 8 valores. A frequência está com 63 e o resultado reprovado. Todas essas informações estão aqui. Frequência 63, resultado reprovado. Os trimestres também está aqui, 5, 10, 10. Quando você vem aqui, vai ver 5, 10, 10. Então, como é que a gente faz isso para tornar essa pesquisa automatizada? Eu já preparei aqui essa planilha, vamos entrar aqui para o vídeo não ficar muito extenso, vou continuar a explicar para vocês. Então, antes de eu começar a explicar para vocês, pessoal, para vocês me incentivarem a continuar postando mais aulas grátis, tal como vocês estão a ver agora, a única coisa que eu vou pedir para vocês nesse momento é curtir, tanto faz o vídeo e curtir a página e seguir a página. Se está a ver a partir do Facebook, se está a ver a partir do nosso canal do YouTube, não se esqueça de se inscrever no canal. Pessoal, todo mundo que já curtiu, já seguiu aqui a página no Facebook, também vem aqui no nosso canal do YouTube, faça a sua inscrição, porque isso aqui vai me motivar a postar mais aulas. Posteriormente, a maior parte das aulas serão postadas no nosso canal do YouTube. Ele é um canal que foi criado recentemente, então conto com todos vocês. Let's go aqui. Repara aqui, eu quero saber o nome do aluno. Quando eu coloco aqui o código, como é que eu vou obter esse nome? Nós sabemos que esse nome que eu vou obter aqui, ele vai vir a partir de onde? Dessa minha
planilha que eu tenho aqui, certo? Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou usar uma função chamada PROC-V. Essa função ela é muito usada no Excel. Há várias formas da gente fazer uma pesquisa não usando o PROC-V. Tem o índice Corresp que também funciona, mas para essa aula eu trouxe para vocês a função PROC-V. Põe aqui o sinal de igualdade. Vou escrever aqui depois do sinal de igualdade vou escrever PROC-V, que é o nome da função. Vou abrir parênteses, ok? Feito isso, vou selecionar. Reparem aqui, nessa explicação que ele nos traz. Ela aqui está a pedir o quê? Valor procurado. Então, o que eu estou a procurar, né? Esse valor procurado é um valor que quando for inserido, ele vai me trazer um resultado. Certo? E esse valor aqui procurado, ela vai ser inserido onde? Vai ser inserido aqui, onde está escrito insere o código. Então, eu seleciono essa célula aqui, certo? Feito isso, já encontrei o meu valor procurado. Vou dar um ponto e vírgula para separar a minha matriz. Ou seja, para separar os argumentos, dou um ponto e vírgula. Agora, reparem que ele veio aqui na segunda opção, que é matriz tabela. A matriz tabela é a nossa planilha, onde tem as informações que a gente precisa. Então, eu venho aqui nessa nossa planilha, vou selecionar toda ela. Vou começar a partir do número, certo? Que é a primeira coluna. Seleciono aqui clicando na letra B, onde começou a minha primeira coluna, e arrasto até aqui na letra I, onde terminou a minha coluna, a minha planilha, no resultado. Ok, já encontrei, eu já selecionei a matriz tabela. Agora, qual é o passo a seguir? Vou meter aqui um ponto e vírgula. O passo a seguir agora está me pedindo que número, índice, coluna. A informação que eu preciso se encontra em que coluna? Na verdade, ela está a dizer isso. A informação que você precisa se encontra em que coluna? Porque o Excel não vai adivinhar em que coluna você quer dizer buscar informação, porque aqui tem várias colunas. Você precisa informar para o Excel, olha, essa informação que eu busco se encontra na coluna X. Repare que aqui tem a coluna dos números, certo? Tem a coluna dos números, tem a coluna do nome, tem a coluna do primeiro trimestre, segundo trimestre, terceiro, tem a coluna da média, temos a coluna da frequência e do resultado. Qual coluna eu estou aí buscar esse resultado? Nós sabemos que nós estamos a buscar aquela informação na coluna dos nomes. Então, a coluna dos nomes é a minha segunda coluna, certo? Sendo ela a segunda coluna, então se encontra na posição número 2. Então, basta apenas que eu coloque número 2. Porque a primeira coluna qual é? A coluna do número do aluno. A segunda coluna qual é? A coluna do nome. Então, é a segunda coluna que eu preciso. Então, para mim, falar no Excel, é a segunda coluna. Basta apenas a gente colocar o número 2 para dar a entender que é a segunda coluna. Eu chego aqui e coloco apenas o número 2. Pessoal, se você então conseguir acompanhar a partir daqui, porque o código está ficando um pouquinho extenso, vocês podem acompanhar a partir daqui, da nossa barra de função, ou barra de fórmula. Aqui em cima onde está passando o cursor, barra de fórmula, também serve para vocês acompanharem a aula. Então, chego aqui e coloco o número 2, porque a informação que eu preciso se encontra na coluna número 2. Põe aqui o número 2, vou dar um ponto e vírgula. Agora, aqui é o último passo, ele está a pedir. Aqui tem verdadeiro, que é uma correspondência aproximada, e tem falso, que é uma correspondência exata. Basta apenas eu chegar aqui, dar um duplo clique no falso para ela me dar uma correspondência exata. Por que tem de ser correspondência exata? Porque eu não quero um valor aproximado. Por exemplo, se ele encontrar nomes semelhantes, ele pode vir te dar um nome que você não está a buscar. Então é bom que você coloque uma correspondência exata, não uma correspondência aproximada. Você pode chegar a escrever falso, ou colocar número 0, ou chegar a vir aqui dar duplo clique, onde tem correspondência exata. Tudo funciona. Eu vou colocar o número 0, por uma questão de hábito, uso mais o 0. Põe o 0, fecho parênteses e vou dar um Enter. Repare, aqui está a aparecer essa informação que parece que alguma coisa deu errada. Não, nada está errado aqui. O que está a acontecer aqui é que a informação ou a pesquisa ou a nossa função está bem feita, mas por não termos aqui nenhum valor inserido, por isso é que veio aqui esse valor.
houve esse resultado aqui de erro, não está errado. Quando eu colocar aqui número 5, vai ver aqui a informação que é a Esmeralda Nzola. Se virem aqui na nossa tabela, a Esmeralda Nzola está aqui, número 5, aqui tem a Esmeralda Nzola, certo, pessoal? Então a nossa função está funcionando. Agora talvez você pode se perguntar, não, eu quero, quando não tem nenhum código inserido ou número inserido, não me aparece este valor aqui. Dá para corrigir? Sim, dá. Como é que se faz isso? Eu vou vos ensinar também a fazer isso aqui. Não estava programado para mim vos ensinar isso, mas vocês vão ter isso como bônus. Chego aqui, vou clicar F2, que é para abrir a minha função, ou dar apenas duplo clique, como fiz agora, vai abrir aqui. Aqui, antes da minha função PROC-V, vou usar aqui uma outra função, que é a chamada se erro, né? Eu vou clicar aqui, se erro, ela já apareceu aqui, tá vendo? Se essa função aqui, que eu acabei de escrever agora, se ela der erro, o que eu quero que aconteça, certo, pessoal? Aqui tem, repara aqui nessa pequena explicação, ele está a falar que se erro, qual o valor? Esse valor aqui, se der erro, vou dar um ponto e vírgula. Agora, o valor se erro, o que eu quero que aconteça se der erro? Eu vou abrir aspa e vou fechar aspa. Duas aspas no Excel significa vazio. Vou repetir. Duas aspas no Excel, sem nenhuma informação dentro das aspas, você está a falar que aquela informação está vazia. Está a declarar algo vazio dentro do Excel. Posteriormente eu vou detalhar mais a respeito disso, ou talvez numa outra aula falar a respeito disso. Então vou fechar aqui parênteses e vou dar um Enter. Reparem que desapareceu aquela informação de erro, certo? Mas a função está lá. Quando eu chego aqui, clicar no número 1, por exemplo, vou dar um Enter. Aqui apareceu Dalton Pedro, certo? Como vocês podem ver aqui, Dalton Pedro está na posição ou está com o número 1. Então está a funcionar. Agora queremos saber o primeiro trimestre, o segundo, o terceiro. Queremos saber a média, a frequência e o resultado. Pessoal, acredito que vocês já estão a se imaginar que o processo é o mesmo, pois não? Sim, o processo é o mesmo. Vamos aqui para o primeiro trimestre. Ou posso simplesmente chegar aqui, copiar essa informação e vir colar aqui. Mas não vou fazer isso. Para o primeiro trimestre vou escrever mesmo do zero também, para vocês poderem pegar de novo. Talvez tenha alguém que não pegou, então precisa pegar, então vou aqui fazer de novo. Vê, aqui posso meter já, iniciar a minha função com aquele se erro. Posso fazer isso, pessoal. Ou como também posso simplesmente construir apenas o PROC-V e depois de meter aquela função se erro. Também tudo funciona. Você que sabe se vai começar primeiro com se erro ou primeiro com a função. Normalmente eu vou começar com a função sinal de igualdade ou com a primeira função que é a PROC-V. PROC-V. Certo, pessoal? Abro meu parênteses. O valor procurado já sabemos que vai ser esse valor que será inserido aqui. Clico aqui. Dou um ponto e vírgula. Matriz tabela é onde eu quero ir buscar a informação que eu quero vir buscar aqui nessa minha tabela, certo? Seleciono, para selecionar, venho aqui, tá vendo aqui onde tem o B, onde eu estou a passar agora o cursor, certo? Esse B é uma coluna. Por que vamos selecionar a partir da coluna B? Porque é a partir dessa coluna onde começou a minha tabela, então não posso vir selecionar na coluna A. Também poderia vir selecionar na coluna A, não tem nenhum problema, porque vai estar dentro dessa minha tabela, porque eu vou selecionar um intervalo onde a minha tabela vai estar dentro, mas o correto a ser feito é selecionar mesmo aqui onde começou a tabela. Então seleciono e arrasto até aqui, onde terminou também a minha tabela. Feito isso, dou um ponto e vírgula. Ele agora está pedindo número, índice, coluna. Reparem que para mim encontrar o nome, eu tive que colocar o número 2, certo? Porque o nome se encontra na coluna 2. Já para encontrar o primeiro trimestre, não. O primeiro trimestre se encontra onde? Se encontra na terceira coluna. É só você contar. Primeira coluna aqui, a coluna do número é 1. Segunda coluna é do nome, certo? E a terceira coluna é do primeiro trimestre. Então quer dizer que o meu primeiro trimestre se encontra na posição 3. Eu chego aqui na função que eu estou a construir, coloco apenas o número 3, certo? Feito isso, dou um ponto e vírgula. Agora, ela aqui está a pedir o valor aproximado ou uma correspondência exata.
Eu disse que você pode chegar a clicar ou colocar o número 0, como eu fiz na primeira opção, como também pode escrever falso ou dar o duplo clique aqui onde está falso. Vou dar duplo clique. Ok, apareceu aqui falso. Então, fecho o meu parênteses e vou dar um Enter. Aqui tem o valor do Dalton no primeiro trimestre, que são 11. Se vires aqui, o valor do Dalton é 11, então está a funcionar. Se eu colocar o número 3, reparem que aqui o Eduardo Marrula, que está com o número 3, certo? Tem o valor do primeiro trimestre 9. Quando eu chego aqui, coloco o número 3 e dou um Enter, vem 9, já vem o nome dele. Está a funcionar. Se eu eliminar o código, elimino, reparem que aqui está branco, certo? Mas aqui está me aparecer que tem um erro. Não tem erro, é aquela informação, ou seja, é o que nós dissemos, né? Está a aparecer que tem erro porque aqui não tem nenhuma informação, porque essa tabela, ela depende, é uma tabela dependente, então ela depende de uma informação. Se essa informação não for inserida, ele vai parecer que deu erro, mas não deu erro. Para corrigir isso, nós vimos como é que a gente fez. Então, eu vou entrar aqui, vou dar um duplo clique para entrar dentro da minha função. Vão aqui, antes desse PROC-V, antes do PROC-V, depois do sinal de igualdade, eu vou escrever se erro, certo? Assim, se erro. Ele vai abrir logo um parênteses. Sempre que você está a usar duas funções, vai sempre abrir um parênteses. Então, feito isso, vem aqui no final dessa função. Ele está falando, primeiro está falando que é valor. Qual é o valor? Eu estou a falar se esse valor aqui, que é o PROC-V, né? Que é o PROC-V, tabela, então, mas que todas essas informações que eu coloquei, se esse valor aqui for vazio, ou seja, se esse valor aqui não encontrar nenhum, porque ele precisa de um código aqui, que é para ele funcionar. Se ele não encontrar código aqui, encontrar que aqui está vazio, eu quero que essa minha informação também fique vazia. É isso que eu vou falar para ele. Então, para mim falar no Excel que essa informação tem de estar vazia, basta apenas que eu coloco duas aspas. Abro aspas e fecho aspas, sem escrever uma informação dentro. Eu estou a falar para o Excel que quero que apareça vazia. Só se aqui em cima for vazio. Então, ponho aqui, ponto e vírgula, vou abrir aspas e vou fechar aspas. Só isso. Feito isso, preciso fechar o parênteses. Por que eu preciso fechar parênteses? Reparem que aqui tem um parênteses do se erro e tem um parênteses do PROC-V. Então são dois parênteses, mas aqui só tem um parênteses. Esse parênteses aqui, que está com cor vermelha, é do PROC-V, porque também aqui tem vermelho. Agora preciso meter mais um parênteses que é do se erro. Então venho aqui, ponho um parênteses, se erro, e dou um Enter. Aqui está feito. Pessoal, é necessário mais que eu faço todo esse processo para os demais? Não, não é necessário. O que é que eu tenho de fazer? Eu chego aqui que parece que não tem nada, mas tem alguma informação. Repara, quando eu clico aqui no nome, tá vendo? Aqui tem a função que a gente construiu aqui em cima na barra de fórmula. Tem a função que a gente construiu. Quando eu clico aqui, opa! Quando eu venho aqui e clico aqui, aqui também tem a função que a gente construiu. Então, basta apenas que eu chego aqui nessa função, copiar, certo? Venho aqui, faço um Ctrl C para copiar, estou a fazer Ctrl C, certo? E venho aqui no segundo trimestre, colo. Ok, parece que não tem nada. Deixa eu meter aqui um código, por exemplo, número 1, só para você ver a funcionar. Vê, aqui deu 11 no segundo trimestre, mas o valor do Dalton no segundo trimestre não é 11. Por quê? Porque eu apenas copiei. Agora eu preciso corrigir isso. Como é que eu vou fazer? Vou entrar dentro da função, certo? E vou chegar aqui onde tem esse número 3. Vou meter 4. Por que eu vou meter 4? Vou eliminar o 3. Nós vimos que o 3 é do primeiro trimestre. Então, o que vem a seguir é o segundo trimestre. O segundo trimestre vai se encontrar na posição 4, ou seja, na coluna 4. Certo? Ela é a quarta coluna. Então, elimina esse número 3. Tenho que meter aqui 4, que é para informar que eu quero informação que está na quarta coluna. Vou dar um Enter. Aqui tem 10. Será que o valor do Dalton no segundo trimestre é mesmo 10? Se você vir aqui, está funcionando, está aqui, é mesmo 10, está certo? Certo, pessoal? Então, para os demais, eu não vou fazer. Eu vou deixar isso para vocês como tarefa, porque vocês já viram que está funcionando, está dando tudo certo até aqui. Eu vou deixar isso como tarefa. Se vocês querem esta planilha para vocês exercitarem em casa, pessoal, eu vou querer que vocês vão no nosso canal do YouTube.
Eu vou enviar para todas as pessoas que comentarem no canal do YouTube esta aula. Então, pessoal, é nós, estamos juntos e até a próxima.